E mais um dia de muita informação do nosso alvinegro, porque o Botafogo pode perder o Danilo. Eu vou explicar a situação para vocês. Também encaminhou acordo com o novo treinador, Luiz Henrique, por 70 milhões de euros. Vou explicar tudo o que está acontecendo, mas antes se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe se você quer adquirir a camisa do Botafogo. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Vamos para as matérias e depois eu volto para atualizar vocês com mais informações. Quem tem que embalar é o Botafogo. Pega o Mirassol hoje em casa, 7h30 da noite ao vivo no Premier. Deixa eu conversar com o Duda Dal Ponte. Como é que o Botafogo vem para essa reação, Duda? Olha, o Botafogo vem com Rodrigo Belão à beira do gramado. Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte, mas o clube já encaminhou a contratação de um novo técnico, o português Franklin Carvalho, de 39 anos. E o torcedor do Botafogo conhece o Franklin muito bem. Isso porque ele foi auxiliar técnico do Arthur Jorge lá em 2024, nos títulos do Brasileirão e também da Libertadores. Ele não foi para o Cruzeiro junto com o Arthur Jorge porque tinha o desejo de ser o treinador principal. Agora, as negociações estão em andamento e um desfecho positivo pode acontecer ainda hoje, Escobar. Mas à beira do gramado hoje estará Rodrigo Belão e se o Botafogo até empatar, sai da zona de rebaixamento. O Danilo, que fez um golaço ontem com a seleção, está fora do jogo de hoje. Então vamos ver a provável escalação do Botafogo para hoje. Tem o Raul no gol, Vitinho na direita, daí tem Bastos, Ferrarese no lugar do Barbosa e na esquerda Alex Telles, Edenilson, Medina e lá na frente Santi Rodrigues, Montoro e também Júnior Santos. É isso, Escobar, volto com você. Valeu, Duda Dal Ponte, falando do Botafogo. Agora é hora da gente ver os outros lances desse jogo na reportagem do Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil. No segundo tempo, muitas substituições. Os dois técnicos usaram as 8 alterações previstas num acordo. O ritmo caiu, menos oportunidades, até que uma indecisão da defesa brasileira, com a saída precipitada de Bento do gol, levou a Croácia a um empate já na reta final da partida. A Croácia empata o jogo, quando tudo parecia caminhar para uma vitória brasileira. O que parecia filme repetido da outra Copa se transformou numa dor de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti. Mas dessa vez, uma dor de cabeça boa. É que a reação foi imediata e com jogadores que disputam vagas na lista final. E agora o Endrick, pênalti! O árbitro americano Armando Villarreal marcou pênalti de Sutalo em Endrick e o atacante do Lyon vislumbrou a chance de voltar a marcar pela seleção depois de quase 2 anos. Foi o primeiro a pegar a bola e parecia determinado a bater o pênalti. A arquibancada também queria. Mas do banco veio a determinação para que Igor Thiago cobrasse e Endrick desencorajou algumas vaias. O escolhido pelo técnico deu um beijo na bola para selar uma noite especial, a noite do primeiro gol com a camisa da seleção. Igor Thiago é o nome da emoção! E foi ela, a camisa, quem mais sofreu com a alegria que não cabia no peito. O tecido passou no teste e o Igor espera ser aprovado também. Na última Copa a gente saiu exatamente assim, tomando um gol no final, mas a gente foi resiliente e graças a Deus, Deus me abençoe para poder fazer o gol de pênalti. Ainda houve tempo para Endrick ser decisivo novamente. Não saiu o gol tão desejado, mas ele presenteou Martinelli, que pôde fechar a conta. 3-1 Brasil. Quando eu entro em campo, se não for na qualidade, vai na força. Se não for na força, vai na qualidade. Se não for nenhum, pelo menos eu vou estar lá brigando para fazer o que eu posso pela seleção. A última vitória antes da convocação definitiva, que agora pode ter personagens antes não tão cotados assim. Obviamente aumenta a dúvida na lista definitiva. Por quê? Porque Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Endrick muito bem. Bom, meus irmãos, vamos lá aqui rapidinho, vou passar para vocês as informações de hoje. Vamos começar falando sobre que o ex-presidente do Conselho Fiscal disse que reunião não debateu SAF e pede mudanças no Botafogo Social para precisa refazer a governança. Bom, isso está acontecendo devido aos embates, os combates dos dois lados, SAF e Social. De um lado, um cara que quer quebrar o Botafogo. Bom, assim como já fez em 9 empresas, sinceramente, esse cara não liga muito pro Botafogo. O principal ponto dele sempre foi a Europa, tá certo, galera? Por que eu tô falando isso? Porque ficou claro o que ele fez com o Botafogo envolvendo o Lyon. Então não fica... Bom, não se engane.
ele vai aparecer para falar algumas falácias e vocês sempre caem na mesma balela. Eu não caio mais nas conversas do senhor John Textor. Ele tá prejudicando o Botafogo. E agora olha só o que acontece, ó. Se depender de quem o representa, Danilo sai do Botafogo após a Copa. Então fiquem espertos, o Danilo vai deixar o Botafogo depois da Copa. Não sabemos por qual valor. E a vontade do John Textor, cara, é que ele fosse de volta ao Nottingham Forest. Pelo menos isso, tá certo? Por que ele quer fazer isso aí? Para devolver o dinheiro que ele não pagou e para fazer negócio pessoal com o Marinax. Porque o dinheiro que vem do time lá era indo pro Lyon e pro bolso dele. Pro Botafogo era mixaria. Tem muito desvio de dinheiro nesse meio. O John Textor é um piramideiro nato. Podemos perder o melhor volante em atualidade do futebol brasileiro, que é o Danilo. E assim, não sabemos até quando. Não perdemos o Montoro e o Danilo de uma vez só, porque o Social barrou. Social tem erros? Tem. John Textor tem erros? Tem. Mas nisso o Social acertou. Se vendesse, o Botafogo ficaria mais ou menos com 8 milhões de reais ali, se eu não me engano, líquidos, da venda dos dois jogadores. Agora, olha a merda que ia ser. Você vender Montoro e Danilo e ficar apenas com 8 milhões de reais em um clube de futebol. Lembrando que o Botafogo pode entrar em transferban a qualquer momento devido ao não pagamento de 1 milhão de euros ao Braga. Tá certo? Vamos pular essa informação aqui. Vamos passar aqui agora pro técnico. O Botafogo tá muito próximo de anunciar o novo técnico, Franklin Carvalho, tá certo? A negociação já está em fase final e as informações são do GE. Acredito que o GE traga essa informação antes para vocês aqui na matéria que eu deixei. Mas se não trouxer, eu tô só atualizando vocês, tá bom? Vamos lá. O ex-Botafogo Luiz Henrique não planeja voltar ao Brasil e prioriza o futebol europeu. O Zenit pode subir pedida para 70 milhões de euros. Cara, aí vale, velho. 70 milhões de euros vale brincando, tá certo? 50, 60 vale o Danilo. 30, 40, sei lá, 50. Vou dizer uma coisa pra vocês, velho. Danilo vale isso, tá certo? E pensar que a gente quase perdeu o Danilo por nada, né? Por erros toscos do John Textor. Erro não, cara. Eu vou dizer pra você que tudo que ele faz é calculado. Eu não gostava de falar muito dele, mas sinceramente não dá, cara. Não dá mais. O John Textor, ele tá colocando o Botafogo em um buraco sem fim, dia após dia. Todo dia a dívida aumenta. O Botafogo deve 1 milhão de euros, o Braga não consegue pagar porque não tem dinheiro. O John Textor não bota dinheiro. E ele ia fazer a mesma coisa com o Lyon. A sorte é que a coreana ela salvou, né? Com golpe ou não, ela salvou o Lyon. A verdade é essa. O time da Bélgica, ele tá muito pior do que quando ele entrou. O Botafogo tá devendo mais do que quando o John Textor entrou. A diferença são títulos hoje, tá certo? E infelizmente, cara, o Botafogo tem que passar por situações como essa devido a escolhas erradas. E agora tá no embate entre o Social e a SAF. O Social quer tirar o John Textor do poder e arrumar um novo investidor, e o John Textor não quer abrir mão, né? Ou seja, é os dois mordendo um osso, sem querer um ou outro dar um pedaço. Um para favorecer o outro. É incrível, cara. Sinceramente, meus amigos, eu não sei mais aonde vai parar as consequências desse combate. Quando começa assim, eu vou explicar para vocês aqui a situação um pouco. Olha, o Botafogo Social precisa refazer sua governança. A reforma estatuária aprovada na gestão passada, que reduziu o conselho para 60 membros, foi embargada na justiça e assim continua. Há muitos ressentimentos, desconfianças e mágoas acumuladas. Nenhuma instituição séria resiste a esse ambiente por muito tempo. Então, realmente, galera, isso precisa mudar. O Botafogo Social precisa chegar... O Botafogo Social e a SAF precisa chegar a um consenso. A justiça tem que ver o melhor pro Botafogo, cara. Sinceramente, isso tem que ir pra justiça. O John Textor ontem falou que o Botafogo não é Vasco. Claro que não somos. Numa quebra de acordo. Mas da forma que você tá fazendo, John Textor, é pior que uma quebra de acordo. Você tá afundando o Botafogo ainda mais. Você não quebrou os acordos, mas cadê o investimento? Cadê as dívidas quitadas? Aí você vem com meias palavras. E as pessoas... Sabe o que é pior? É que quando ele fala, muita gente já cai na onda dele. Velho, ele é um piramideiro nato. Das 10 empresas que ele criou, 9 quebraram. Elas tiveram um pico alto de lucros e depois foi declarada falência. E o John Textor só aumentando sua fortuna. Negócios pessoais com outros investidores fora do futebol, o John Textor já vem fazendo, ó, desde quando chegou no Botafogo. Olha só, Marinax. Tem outros também que ele tá envolvido, tá certo? E assim, eu peço a Deus, cara, que faça da melhor forma pro Botafogo, né? Que a gente fique com o nosso clube, que não precise passar por o que passamos ou por coisas piores. Mas eu acho que esse cenário é quase irreversível com o John Textor no poder. O cara simplesmente, ele encheu uma piscina de água e pulou dentro para se afogar. É basicamente isso que ele fez com o Botafogo. Ele tá matando o time pouco a pouco e o Social não quer deixar.
Só que aí também tem um problema, galera. E outra coisa, é impossível o Botafogo voltar pro social, tá certo? O que pode acontecer é o John Textor sair do poder e o social arrumar um novo investidor. Agora aí tem todo um processo. A gente não sabe se pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar 10 anos. Então não sabemos até quando o Botafogo vai resistir dessa forma. Espero que aconteça da melhor forma e de forma muito rápida, certo? O Botafogo não pode mais passar por situações como está passando, porque é muito, mas muito lamentável o que estão fazendo com o Botafogo. João Paulo Magalhães vem e fala com o torcedor dizendo que o que fizeram com o Botafogo foi uma covardia, mas não pode falar o que foi. O John Textor vem e desmente. É assim, sempre está sendo assim. A gente sabe que o John Textor não pagou Luiz Henrique, não pagou Almada. Bom, entre outros e outros atletas, né? Os que venderam, chegou o dinheiro e mandou para o Lyon. Então só mostrou que a prioridade do John Textor nunca foi o Botafogo. Sempre foi a Europa, tá certo? Sempre foi os clubes europeus, principalmente o Lyon. Poderia dar mais renda a ele. Infelizmente o Botafogo está vivendo essa... Como é que podemos dizer? Essa turbulência, mas esperamos e vamos confiar em Deus verdadeiramente que isso possa passar o quanto antes, tá bom? Que Deus te abençoe, você que chegou até aqui, que possamos sair vitoriosos hoje contra o Mirassol, em nome do Senhor Jesus.